Olá, professores, professoras da nossa rede, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de recuperação e aprofundamento de 2022, proposto pela Secretaria Estadual da Educação. Meu nome é Roberta Castro, vou fazer uma breve descrição sobre mim. Sou mulher, sou branca, tenho os cabelos curtos, loiros, né, com algumas luzes, uso óculos de armação preta, hoje eu estou com uma blusa de frio, meio bege, junto com um cachecol também bege. Aqui em Campinas hoje faz bastante frio, e tenho os olhos castanhos também, e atualmente eu estou como coordenadora de gestão pedagógica na escola Washington José de Lacerda Ortiz, que faz parte aqui da diretoria Campinas Leste. Vale ressaltar que o programa de recuperação e aprofundamento, ele tem como seu principal objetivo proporcionar ao estudante possibilidade de aprender aquilo que é essencial para seguir sua trajetória para o ano seguinte. E um dos pilares é a formação dos professores, né, tendo em vista o aprimoramento do trabalho pedagógico. Então, hoje eu vou fazer mais uma formação com vocês, vou compartilhar minha tela agora, para a gente dar início. Então, é muito importante, né, que vocês possam acessar o material da nossa rede, né, o Aprender Sempre. Tem nesse link aqui, né, que está em azul, né, ou você pode apontar a sua câmera aqui do celular nesse código, nesse QR Code aqui, você vai ser mandado direto lá para a página da EFAP, onde tem os materiais, tá? O Aprender Sempre, para você utilizar principalmente o do professor, que é onde tem os encaminhamentos. Nosso objetivo do encontro de hoje são os seguintes, né, revisitar o percurso formativo que já desenvolvemos juntos, né, sempre vale a pena revermos o caminho que já trilhamos ao longo desse ano. Nós vamos apresentar em linhas gerais o pensamento algébrico, né, que será discutido nesse bimestre. Iremos aprofundar o pensamento funcional, né, que está dentro do pensamento algébrico e será o objeto de estudo nessa sequência didática 1 do volume 2. E, por fim, apresentaremos uma sugestão para o desdobramento aí na TPC de vocês, na escola. Nossa agenda, ela está separada em 4 momentos, e trazemos também a indicação de como vocês podem acessar as formações, né, que nós estamos desenvolvendo ao longo aí desse primeiro semestre, né, todas que nós já fizemos, elas ficam disponíveis lá no nosso repositório, e elas podem ajudar vocês no desenvolvimento profissional, né, e também na organização do seu trabalho docente, uma vez que estamos discutindo os tipos de pensamentos matemáticos que podem ajudá-la a compreender as perguntas formuladas pelos estudantes, né, e compreender algumas das dificuldades que eles enfrentam no decorrer de suas aprendizagens. Agora a gente vai entrar no nosso primeiro momento, e como nós dissemos, né, o nosso primeiro momento, ele será para recuperar o percurso desenvolvido durante o primeiro semestre. Então, nesse ano, nós fizemos a escolha para tratarmos sobre os tipos de pensamentos matemáticos que possibilitam a compreensão do caminho que os estudantes percorrem para construir seus saberes matemáticos. Né, como temos visto, como a gente tem visto, né, eles podem estar diretamente ligados às habilidades, mas ele também pode aparecer no desenvolvimento de procedimentos que são realizados pelos estudantes no decorrer das atividades. Então, às vezes, o pensamento, ele não vai estar diretamente ligado ali à habilidade, mas ele vai estar ali dentro do desenvolvimento ali da atividade, dentro dos procedimentos que as crianças utilizam para chegar a determinada resolução das situações problema. Então, o nosso percurso formativo, né, como já assinalamos anteriormente, ele foi marcado pelos tipos de pensamentos. Então, no primeiro bimestre, nós nos debruçamos sobre o pensamento aritmético, né, nós percorremos o trabalho com os números e com as operações no campo aditivo. No segundo bimestre, nós tratamos do pensamento geométrico, né, observando que esse tipo de pensamento, ele está relacionado tanto com a localização e a movimentação de objetos, pessoas no espaço, quanto à observação das formas, né? E ainda tratamos do pensamento estatístico, buscando compreender que o pensar sobre os dados, né, sobre a representação e sobre as medidas estatísticas,
são um dos aspectos que envolvem o conhecimento com os dados, né? Mas também nós discutimos a complexidade que se tem em relação à interpretação de dados, seja ela organizadas em tabelas ou mesmo em gráficos. E agora, para o nosso terceiro bimestre, nós iremos nos debruçar sobre o pensamento algébrico, né, compreendendo que ele é composto por duas maneiras distintas de pensar. Uma está relacionada ao desenvolvimento das funções e a outra com as relações que se apresentam, principalmente entre as estruturas das operações. E será no pensamento relacional que iremos nos debruçar um pouco mais, né, que a gente vai dispersar um pouquinho mais de tempo aí, de maneira que a gente possa perceber o quanto que elas estruturam os conhecimentos matemáticos e nos permite operar em função das propriedades que organizam os diferentes conjuntos numéricos. Mas o nosso foco hoje, né, não será esse pensamento mais complexo. Hoje a gente vai começar com um pouco mais no nível bem, assim, mais tranquilo, né, para a gente compreender, que é o pensamento funcional. Então, hoje o nosso foco será nesse pensamento funcional e não no relacional. E agora a gente vai para o nosso segundo momento, que a gente vai falar um pouquinho sobre o pensamento algébrico. Então, muitos de vocês aí devem estar pensando, né, por que será que a álgebra ela foi incluída no currículo para os anos iniciais, né? Até porque o contato, né, de muitos de nós, né, eu também posso falar por mim, né, que a álgebra, eu tive contato com ela, né, assim como vocês, somente nos anos finais, né, quando a gente começa lá a fazer uso das letras, né, para generalizar algumas situações que nos eram apresentadas, e que ao organizar essas sentenças em linguagem matemática, nossos professores nos diziam, né, que era mais fácil e simples encontrar a solução para estas situações, né, e foi exatamente por isso que vocês devem ter pensado nas letras. A gente pensa em álgebra, a gente já pensa nas letras, né, o X, o Y, o Z, e em algumas operações, né, como aqui deixamos indicado nessa nuvem aqui de pensamento. Mas qual será que é a diferença entre a álgebra e o pensamento algébrico, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. Então, o ensino da álgebra, ele trata das relações matemáticas, né, que nos possibilita estabelecer relações entre as estruturas matemáticas para encontrar a solução para diferentes tipos de situações, equações, funções, entre outras, né? Mas também ela nos ajuda a expressar em uma linguagem mais formal, ou uma linguagem matemática, as estruturas dos conjuntos numéricos, das operações e das suas propriedades também. Então, a gente vai ver aqui no exemplo 1, né, que esse padrão apresentado, ele há uma regra para a representação das figuras, né, ou seja, teremos sempre nessa ordem, né? Então, nesse primeiro exemplo, né, é possível identificar um padrão de repetição. Então, a gente tem um triângulo, um coração, um triângulo, um coração, e por aí vai. Ou seja, uma representação pictórica, né? Que ela vai nos permitir inferir sempre qual ou quais serão as próximas 3 figuras, né? As próximas 10 figuras, porque ela tem um padrão aqui, ela tem uma regularidade. Já no exemplo 2, nós temos uma operação, né? 15 mais 21 é igual a 21 mais 15, o que nos permite dizer que o resultado para ambos os termos será 36, o que nos permite dizer que a mudança das parcelas não altera o valor do resultado, ou seja, vale a propriedade comutativa da adição. Então, com isso que eu quero dizer que os estudantes, né, eu não quero dizer com isso aqui que os estudantes, eles devem saber que essa é a propriedade comutativa da adição, né, mas ele ao se colocar em evidência, né, isso através de situações que são apresentadas para eles devem concluir que ao mudar, né, as parcelas de lugar,
não se altera o resultado de uma sentença. Então, não é necessário falar para a criança, olha, vou ensinar para vocês a propriedade comutativa. Não, eles têm que, a hora que você vai, você mostra para eles percebem que há uma regularidade, né, que quando muda a posição das parcelas, não vai mudar o valor do termo. Lá aqui no exemplo 3, né, ele é um exemplo que traz em evidência a propriedade associativa da multiplicação, e que os estudantes também devem perceber que na multiplicação também podemos perceber que ela nos ajuda a operar na multiplicação, nos permitindo maior flexibilidade na organização da operacionalização dos dados. Então, ele pode ser descrito dessa forma aqui, né, 2 vezes 3 vezes 4, que é igual a 2 vezes 3 vezes 4, que vai dar o mesmo valor, né? E aqui embaixo a gente tem A vezes B vezes C, A vezes B vezes C, então vai dar sempre o mesmo tanto aqui, a gente olhando para os parênteses que tem aqui. Então, eu posso juntar esses dois, depois multiplicar, e então vai dar o mesmo valor, tanto desse lado da igualdade, é por isso que tem o sinal de igualdade, quanto desse outro lá. Então, o ensino e a aprendizagem de álgebra, ele mostra que ela trabalha com as relações matemáticas, né, que permite solucionar essas equações aí, funções, mas ela também se expressa em linguagem formal, as estruturas dos conjuntos numéricos, e as operações e as propriedades. O pensamento algébrico, ele vai apresentar 2 tipos de pensamentos diferentes, o pensamento funcional e o relacional. Então, no encontro de hoje, né, como eu disse anteriormente, nós discutiremos o pensamento funcional, né, e nas próximas SDs, né, na 2 e na 3, nós iremos aprofundar um pouquinho mais no funcional e iremos falar também sobre o pensamento relacional. Então, aqui é o jeito que o pensamento algébrico ele se desdobra, né, nesses outros 2 tipos de pensamento. Então, a gente vai olhar um pouquinho agora sobre o pensamento funcional. Então, para Blanton e Capucci, eles nos dizem que o pensamento funcional ele envolve a generalização a generalização de observações, ou seja, ao observar um caso particular, os estudantes eles percebem que há uma regularidade que se mantém e por esse motivo pode se generalizar através de uma regra para situações novas que se assemelhem àquela, né? Então, aqui eu vou apresentar para vocês 3 situações diferentes e que toda criança é capaz de observar e generalizar para os próximos elementos que compõem cada uma das sequências apresentadas. Às vezes a gente pensa que o pensamento algébrico é uma coisa que está muito distante da nossa realidade, né? Muitos de vocês podem pensar, poxa vida, meus alunos mal escrevem os números e já estão pensando no pensamento algébrico, uma coisa tão distante, mas não está. Quando a gente trabalha, inclusive, quando a gente trabalha lá na sala de aula, o calendário, o quadro numérico, ali tem já o pensamento algébrico, né, porque ele tem uma regularidade, então é importante a gente olhar para as nossas práticas, para as coisas que a gente já faz, né, e tentar teorizar isso que a gente já faz, né, as nossas práticas em sala de aula. Então, as funções, né, que é o nosso primeiro exemplo aqui, ó, elas podem ser percebidas por essa máquina de operar, né, ou seja, entre o número que é somado com 10, resulta um novo número. Então, eu tenho aqui, ó, 2, 4, 6, 8, e eu tenho mais 10 aqui. Então, 2 mais 10 vai dar 12. Então, a máquina é como uma máquina de calcular. Então, você consegue perceber essa regularidade pelos números que vão entrando na máquina somado a esse mais 10 aqui. Então, 4 mais 10, 14, 6 mais 10, 16, e por aí vai. Nesse segundo exemplo, nós temos a sequência recursiva, né? Ou também sequência recorrente, que quando quando o determinado termo ele pode ser calculado em função de termos antecessores, né? Ou seja, é possível perceber um padrão, né, de repetição entre os termos em uma determinada ordem. Então, a gente tem aqui, ó, qual que é a ordem, ó? Azul, branco, azul, branco. Então, a gente sabe que o próximo
é azul, depois branco, azul e depois branco. Então, essa é uma sequência recursiva. Depois a gente tem a sequência pictórica, né, que ela também pode ser recursiva, mas elas são formadas por uma sequência de desenhos, né, que mantém um padrão de repetição em uma dada ordem. Então, aqui a gente tem um círculo, uma setinha para baixo, né, outro círculo e uma setinha para baixo, e a gente consegue perceber a regularidade e continuar essa sequência aí. E por fim, né, que é as sequências numéricas, que é o que a gente mais trabalha em sala de aula, né, ela pode ser muitas vezes vista como uma lista de números, né, que possui uma certa ordem, ou seja, um padrão de repetição bem definido. E aí nos permite encontrar os termos faltantes dessa sequência. Então, se eu coloco lá esses números em uma reta numérica, e aí eu deixo aqui o 6, né, para descobrir qual que é o número que está faltando, ele consegue pela regularidade aí, por essa ordem que existe, esse padrão que existe nos números. Aí agora a gente vai analisar uma aula dentro da sequência didática 1 do volume 2, né, onde a gente vai poder observar aonde a gente consegue materializar isso dentro dessa sequência didática, né? Eu não posso deixar de falar que, como vocês bem viram nos exemplos, né, a gente já trabalhou isso, né, no decorrer do primeiro semestre, o pensamento algébrico, né, então ele não está somente nessa sequência didática 1 do volume 2, né, ela vem em boa parte aí tanto do volume 1, né, nas sequências que nós já vimos, né, se vocês vão observar que a gente vai trazer uma ideia de desdobramento de ATPC, mas vocês já com os exemplos, já conseguiram visualizar que esse tipo de pensamento vocês já trabalharam em sala de aula ou estão trabalhando já, né? Então, não é uma coisa assim tão diferente do que vocês já estão fazendo. E aí, a aula que a gente escolheu para materializar esse pensamento funcional foi a aula 3 e 4, né, que ela vai tratar de resolução e a elaboração de problemas envolvendo o significado da multiplicação. Então, o processo cognitivo envolvido, então, a gente traz aqui sempre, assim, esse processo cognitivo, esse objeto de conhecimento, esse contexto modificador. Para quem fez aquele curso da EFAP que tem do currículo, do nivelamento, né, vai ter mais intimidade com esses termos aí. Para quem não fez, fica a dica aí para fazer um curso super top, para vocês conseguirem pensar melhor a hora que a gente olha para a habilidade e olha para essas três coisas aqui, ó, que é o processo cognitivo, o objeto de conhecimento e o contexto modificador. Então, o processo cognitivo envolvido na habilidade, ele nos indica os verbos de ação, né, que são resolver e elaborar situações-problema. O objeto de conhecimento, ele será as situações que envolvem o significado da multiplicação, né, no caso, proporcionalidade à combinatória, e o contexto será utilizar para isso diferentes estratégias de cálculo, né, o contexto modificador. Mas você deve estar se perguntando assim, mas aqui não deveria estar presente uma habilidade, né, relacionada à álgebra, né, porque não tem nada aí falando sobre álgebra, ou mesmo pensamento algébrico. Então, mas essa pergunta aí, que às vezes você pode estar se fazendo, é uma pergunta muito boa, porque gostaríamos de explorar, né, que o pensamento algébrico, ele pode se apresentar durante os procedimentos que os estudantes realizam para encontrar a solução de um problema, né, então, ela pode ser vista, né, o pensamento algébrico, ele pode ser visto como uma forma de desenvolver o pensamento funcional dos estudantes, né, e como eu disse lá no slide 3, né, que as atividades, elas podem não estar diretamente ligada à habilidade, né, mas também pode aparecer no desenvolvimento e no procedimento que são realizados pelos estudantes no decorrer dela, né, então, pode não estar, mas ela nos permite olhar por essa
por esse viés aí, dentro das atividades. A gente tem que sempre olhar a habilidade de um modo mais amplo, né? Por isso que quando a gente faz o curso lá do nivelamento, ele abre bem a mente da gente com relação a olhar para as habilidades. E aí, na aula 3 e 4, que é o nome Resolvendo Desafios Matemáticos, né? Nessa sessão aí, o que vamos aprender? Então, as aulas do Aprender Sempre, ela sempre começa com isso, né? O que vamos aprender, né? Então, o material, ele traz como objetivo de aprendizagem que os estudantes, que eles resolvam os desafios matemáticos que serão propostos por meio da resolução de problemas. Então, nesse sentido, a nossa observação, ela recairá sobre os procedimentos, né, que eles podem ser desenvolvidos pelos estudantes. E aí eles podem favorecer o pensamento funcional, ou seja, a ampliação do pensamento algébrico, né? Então, como a gente disse já, não há uma habilidade específica que trate do pensamento funcional nessa sequência, né? Mas é importante que possamos observar como ela pode aparecer nos procedimentos, né, utilizados pelos estudantes, e assim estimular que eles utilizem cada vez mais essas generalizações aí na hora de resolver a situação problema. E aí, para iniciar o trabalho, é sempre importante que o professor faça a leitura, né, ou, né, aproveite a oportunidade, peça para um dos meninos fazer essa leitura da situação problema, pergunte para ele, né, se eles entenderam o que está sendo solicitado, qual que é a pergunta, né, então é importante ver sempre qual que é a pergunta daquela situação, problema, quais são os dados que se apresentam no enunciado. Então, em outras formações eu trouxe exemplos, né, de como que a gente pode fazer, então, grifar as perguntas, ou fazer uma marcação com marca-texto, fazer a separação do que é o dado, do que é a pergunta, para eles irem sistematizando isso, né? Então, pergunta se eles têm ideia de como que eles podem encontrar o valor de cada cada item aí que foi anunciado, né? Então, o item diz assim: Giovana, a diretora da escola, comprará troféus para presentear os alunos que se destacaram nas Olimpíadas de Matemática na escola. Ela pesquisou e verificou que em uma loja, cada troféu custa R$ 25. Então, até aqui, a gente tem as informações. Agora vem as perguntas, né? Qual é o preço de 2 troféus? E de 4 troféus? E de 8 troféus? Então, tem assim, no item 2A, Rodrigo pediu que os estudantes organizassem um quadro com as informações. Então, ajude Rodrigo a completar o quadro a seguir. Então, esse aqui é o quadro, né, que as crianças vão completar. Então, alguns alunos, eles podem responder, basta multiplicar por 2, por 4, por 8, né, para descobrir o valor. E já outros, né, não vão ter esse resolver aí da situação, eles vão por outro caminho. Então, eles podem usar procedimentos aditivos para descobrir o valor dos troféus que serão adquiridos pela diretora. Então, ao utilizar o procedimento aditivo, né, ou seja, uma contagem aí de 25 em 25, já que o troféu custa R$ 25, os estudantes irão construir uma sequência numérica de 25 em 25, que permitirá, né, eles encontrarem o valor de 2, de 4 e de 8 troféus. Vamos ver como que fica esses procedimentos. Então, a gente tem aqui essa contagem, né, de 25 em 25. E aí, o outro procedimento, né, que os estudantes podem utilizar seria esse aqui, ó. Então, o troféu custa 25, né, o dobro, 50. O dobro de 2 é 4, então, 4 custa 100. E o dobro de 4 é 8, então, custa 100 vezes 2, que é igual a 200. Então, os estudantes, eles vão construindo essas relações numéricas, né, a partir das adições sucessivas, ou, né, das multiplicações sucessivas. Então, a gente tem aqui, ó, 1 custa 25, 2 custa 50, 4 custa 100, 8 custa 200. Então, você vai dobrando de um lado e vai dobrando do outro, né? E aí, isso nos permite construir uma seguinte sequência, né? 25, 50, 100, 200, 400.
E aí por aí vai, né? As sequências, daí você pode, né, implementar e fazer outras perguntas, e 10 troféus, né, e 16 troféus. Então, você pode ir ampliando aí as perguntas. E aí, ampliando bastante, assim, o repertório do cálculo das crianças, né, quando você traz esses outros tipos de resolução de problema. Então, a resolução dessa situação, ela ficaria assim, né, a quantidade de troféu, 25, 1, 25, 2, 50, 4, 100 e 8, R$ 200. E aí, vejamos mais um exemplo, né, dentro dessa aula, olhando aí para o pensamento funcional. Então, em um outro desafio, vou ler a situação problema aqui, ó. Em um outro desafio de resolução de problema, a professora Cleide entregou aos estudantes 144 tampinhas e pediu que eles guardassem elas em caixa, de modo que cada caixa ficassem com as mesmas quantidades de tampinhas. Ela informou aos estudantes que eles poderiam guardar em 5 caixas, 7 caixas ou em 9 caixas. Observe como que alguns dos estudantes, eles resolveram a situação proposta. Então, o Alex, ele colocou assim, ó, as tampinhas poderão ser guardadas em 5 caixas, sendo que cada caixa caberão 28 tampinhas. O Carlos colocou que as tampinhas poderão ser guardadas em 7 caixas, né, e aí, sendo que cada caixa caberão 20 tampinhas. E as tampinhas poderão ser guardadas em 9 caixas, sendo que em cada caixa caberão 16 tampinhas. Só que a situação problema, ela não para por aí, tá? Então, aqui tem essa primeira parte, né, que é uma parte de análise, aqui não pede que as crianças façam nenhum tipo de resolução. E aí ela tem a segunda parte, que ela diz assim, ó, sabendo que deve haver a mesma quantidade de tampinhas em cada caixa e que não poderá sobrar nenhuma tampinha, quem encontrou a quantidade correta? Então, como podemos observar, né, a construção da sequência numérica, ela vem, né, do Alex, ele vai fazendo de 28 em 28, e aí ele chega no 140, ou seja, sobraram 4 tampinhas. Né? E aqui nessa situação, o problema diz que não pode sobrar essa tampinha. Então, aqui né, no Carlos, ele vai de 20 em 20 aqui, ó. E também acontece a mesma coisa que o Alex. Também sobram 4 tampinhas. E depois a Ana, ela vai de 16 em 16 e ela chega no 144, ou seja, não houve resto. Então, a Ana foi quem encontrou a quantidade, né, porque ela não havia resto. Então, esse é um procedimento de construção de uma sequência numérica, né, que ela envolve o pensamento funcional, que pode ajudar na compreensão do algoritmo, né, da divisão. Então, através disso aqui, eles conseguem perceber esse algoritmo aqui, né, que tem, que as crianças também, algumas já conseguem fazer esse tipo de algoritmo, né, então, assim, ó, o que nós mostramos é que a observação de contagem de 16 em 16, de 20 em 20, ou 28 em 28, ela pode mostrar uma regularidade, né, que eu mostrei no slide anterior, que essa regularidade, ela é muito importante dentro do pensamento funcional, e com isso a gente pode encontrar uma solução, né, para a situação que a gente precisa ali. Então, você também pode apresentar outras possibilidades de resolver esse problema, utilizando esse algoritmo aí, que é o algoritmo da divisão. O que nós buscamos, gente, é destacar que outros procedimentos também podem ajudar os estudantes a descobrir a solução para uma situação, né, repertoriar ele de formas que ele pode chegar para resolver a situação, problema, porque não existe só um caminho, existem vários caminhos que levam para o mesmo resultado, então, esse repertoriar aí é muito importante, né, então, o que importa, né, é que eles percebam que esses procedimentos de contagem, né, que eu mostrei anteriormente, eles também contribuem para a ampliação, né, desse pensamento algébrico dele, pensamento funcional. Então, é importante as crianças terem outras formas de resolver a situação problema, e não uma só.
A gente não pode fazer uma conta de dar uma situação problema como aquela, né, de dividir lá das tampinhas e já vir direto para o algoritmo, né? A gente tem que mostrar outros caminhos. E depois, como eu sempre falo, a questão da socialização, né? Socializar as respostas das crianças, né? Para que eles consigam ter essa possibilidade aí, essa oportunidade de ter outros tipos de aproximações com relação ao pensamento funcional. E agora nós chegamos ao nosso quarto momento, que é a nossa sugestão para o ATPC, né? Se possível, junto com o coordenador, a gente sabe que está difícil fazer junto com o coordenador ou mesmo com os pares, né? Então, dá para fazer no grupo, né? Se tiver essa oportunidade, ou vocês fazem o desdobramento sozinho. Então, como mostramos em nosso encontro hoje, os tipos de pensamento, eles podem ser vistos nos procedimentos dos estudantes, né? Então, a gente não vai ter a habilidade tal, está no fala sobre esse pensamento. Então, você vai ver no decorrer dos procedimentos que as crianças vão utilizando ali para resolver essas situações problema. E aí, nesse sentido, as situações relacionadas com o significado de proporcionalidade, ele pode ser um bom indicador para o desenvolvimento do pensamento proporcional. A gente, quando trabalha lá, por exemplo, receita, né, e aí a gente faz, como que a gente faz para dobrar a receita? Se a gente fosse fazer 4 receitas, se a gente fosse fazer 5 receitas, né, então isso aí já é trabalhando a proporcionalidade com as crianças, tá? E aí a nossa sugestão é que você revisite, né, ou reviste lá a sequência didática 1, ou mesmo a sequência que você está. Não estou nessa sequência ainda, Alberto, eu estou aqui na sequência didática 5 aqui do volume 1. Não tem problema, você pode fazer o mesmo procedimento, né, mapear todas as situações que podem contribuir para o desenvolvimento da sequência numérica ou multiplicativas, né, como as duas que eu trouxe aqui para vocês, né? E aí, com certeza, você poderá encontrar outras, né? E que serão importantes você conhecer também, né? Antecipadamente, para fomentar o uso desses procedimentos durante a realização da atividade. E aí, caso isso não ocorra, né? Estou aqui na sequência 4, não consegui visualizar nenhuma situação que trabalhe aqui o pensamento funcional. É bem difícil não achar, mas vamos supor que vocês não achem, né? Então, organize um espaço durante a socialização dos procedimentos para apresentar mais né? De modo que os estudantes podem perceber os pensamentos aditivos. Então, vou trazer para vocês algumas ideias aqui. Então, algumas sugestões de atividade que você pode trazer para ampliar, né? Para trazer mais aproximação para as crianças aí do pensamento funcional. Então, a primeira sugestão é com as sequências repetitivas, né, que você pode apresentar uma sequência e ir ampliando o nível de dificuldade, né, como a que apresentamos nesse slide aqui. Então, os alunos podem continuar a sequência dos seguintes modos, né, então você tem esses dois elementos aqui, né, considere esses dois, né, só tem 2 elementos, está escrito 3, mas só tem 2, mas considere esses 2 elementos aqui. Aí você pode fazer uma sequência, então, paralelogramo, triângulo, paralelogramo, e a próxima figura, qual que vai ser? E aí, né, na B, na C, aqui você vai fazendo com que vá ampliando aí, aumentando a complexidade da sequência, né? Acaba sendo um jogo bem divertido para fazer com as crianças aí. E aí, nessa sequência aqui, ó, os estudantes, eles devem observar qual que é a regularidade. Então, ó, mostra para ele aqui, dá até para você fazer na lousa com eles, né? Pedir para eles irem na lousa mesmo e responder e colocar mais, né? Para ver se eles conseguem perceber que essa sequência, ela vai aumentando de 2 em 2. Então, aqui eu começo com 1, depois eu acrescento mais 2 aqui, depois mais 2 aqui, sempre 2 na ponta, e aí dá para você trabalhar com as crianças, ou seja, né, no primeiro quadradinho tem 2 a mais, que é a primeira, a terceira tem 2 a mais que a segunda, né, ou seja, ela é uma sequência que ela vai 1, 3, 5,
7, e aqui, quantos vão ter? 9 quadradinhos, né? E assim sucessivamente, né? Ou seja, ela é formada por um número ímpar de quadradinhos, e um desafio para os estudantes que leva eles a estabelecer essa relação entre a representação figural numérica dessa sequência. Uma outra atividade bacana, assim, que tem nos livros, principalmente do EMAI, ele tem aquela dos poliedros, né, para você observar as regularidades, para você chegar lá numa fórmula, para as crianças não terem que ficar contando a quantidade de faces, a quantidade de arestas, a quantidade de vértices. Também é uma atividade bem bacana, assim, para trabalhar a questão da regularidade. E aí, sistematizando o nosso encontro, né, o que nós fizemos hoje na nossa formação, né? Nós recuperamos o percurso desenvolvido nas formações, né, que nós tivemos até hoje, né, no nosso primeiro semestre, nós fizemos uma recuperação aí desse percurso. Depois nós apresentamos o pensamento algébrico, né, com foco no pensamento funcional. Apresentamos uma aula que foi possível ver o pensamento funcional, ou seja, a materialização desse pensamento, mas, como eu disse, né, falo novamente, não é necessário, não é somente aqui que tem a presença do pensamento funcional. A gente vê o pensamento funcional em outras situações, em outras sequências didáticas. E aí, por fim, nós sugerimos um percurso de estudo de planejamento para o trabalho em ATPC com algumas ideias aí que vocês poderiam trazer para ampliar aí a discussão com as crianças. Nós estamos já caminhando para o final da nossa formação de hoje, né? Vou deixar aqui o QR Code para vocês entrarem lá, dar a opinião de vocês, né? A opinião de vocês, né? A participação é muito importante, né? Porque é através da opinião de vocês que a gente vai melhorando as nossas formações aqui, porque o que a gente quer mesmo, né? O nosso objetivo principal é fazer com que vocês tenham, né, essa oportunidade de formação continuada aí, tão importante aí na nossa vida enquanto professores. Temos aqui a nossa referência bibliográfica, né? Vocês podem pesquisar e tentar e aprofundar, né, um pouco mais sobre o pensamento algébrico. E a gente chega ao final aqui da nossa formação de hoje. Como sempre, um prazer estar aqui com vocês aqui na rede. Espero ter contribuído um pouco aí para a formação de vocês. Vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.